Bem-vinda ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Antes de começar esse episódio, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, porque aqui a gente vai falar muita coisa sobre esporte feminino, com atletas e todos os assuntos que permeiam a atividade física envolvendo as mulheres. E hoje eu trouxe aqui a Roberta Estopa para contar um pouquinho da trajetória dela enquanto atleta no meio do ciclismo. Roberta, se apresenta para a galera então, porque é muita coisa para eu falar aqui, mas a gente sabe que você é uma das atletas precursoras do ciclismo no Brasil, que teve destaque, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho de você sobre agora com a gente. Bom, eu sou Roberta Estopa, sou atleta de mountain bike, fui atleta profissional durante 30 anos e hoje eu estou aí atuando como atleta amadora, professora, personal biker, empreendedora. Tem um leque muito grande aí que cada hora eu sigo uma vertente dessa daí, mas o esporte fez parte da minha vida desde sempre e espero que vai fazer durante muito mais anos aí. Então é um segmento aí, é uma das vertentes que eu não vou deixar nunca de fazer, né? Eu falo que é uma trilha que eu nunca vou deixar de seguir. Então eu espero que eu siga isso aí durante muitos anos a mais, além das outras coisas que estão vindo por aí também. Ó, gente, eu vou ler um pouquinho dos títulos aqui da Roberta, tá? Ela se destacou do cross-country em olímpico, liderando seletivas para os Jogos Pan-Americanos e conquistando vitórias marcantes no Campeonato Brasileiro de MTB XCO. Com uma carreira sólida e com mais de 60 competições internacionais, ela atingiu seu melhor ranking mundial em 2013. Vamos conhecer mais sobre a sua jornada, as conquistas e os desafios de ser uma mulher no mundo do mountain bike. E, Roberta, a gente sabe que você começou na bike pelo lazer, né? Por hobby. Conta pra gente como que foi essa transição do seu hobby para virar a sua profissão. Bom, na verdade, eu comecei com 14 anos como hobby, pegava algumas bicicletas emprestadas na rua do bairro e sumia para dar um rolê e devolvia a bike à noite. E aí eu tinha um amigo na sala de aula, na escola, que tinha uma mountain bike na capa do caderno. E aquilo me chamou a atenção, porque até então eu só conhecia as bikes de BMX e as bikes de estrada, que é aquelas de pneu fininho. E ali era uma mistura das duas, que virou o mountain bike hoje, que chegou no Brasil na década de 80, quando eu nasci. E aí, com 14 anos, em 94, foi onde eu descobri essa modalidade. E através dessa foto, me chamou a atenção, me despertou o que era aquilo, que bicicleta era aquela. E se existia competição, enfim, em relação àquela bike. Teve um evento em Juiz de Fora, eu fui assistir, me apaixonei, falei, cara, eu quero isso para minha vida, é o que eu quero fazer, como faz, o que eu preciso fazer para estar envolvida. Você foi só assistir? Fui só assistir. E aí, com 14 anos, minha mãe me deu uma bicicleta dessas de supermercado. Olha. E com essa bicicleta eu comecei a treinar. E aí, não tinha marcha? Não tinha marcha, mas era bicicleta simples, de mercado, que era alavanca, não tinha nada de tecnologia igual hoje. Capacete de isopor, tênis, não tinha sapatilha. E aí surgiu uma oportunidade. Quando eu tinha 14 anos, um ano antes, minha irmã fez festa de 15 anos. E aí aquela coisa de criança, de mulher, adolescente, 15 debutantes, festa linda, não sei o quê. E aí aos 15 anos, eu tive a oportunidade de trocar a minha festa de 15 anos por uma bike. Nossa. Minha mãe enlouqueceu, porque era um esporte muito masculino na época. Até então, eu era a única mulher envolvida. E aí, eu cheguei no meu pai e falei, pai, a festa é minha, o aniversário é meu, o presente é meu, e eu quero que você me ajude a convencer a mãe. E aí, resumindo, a gente conseguiu convencer, mas aí eu fiz um acordo com ela, eu teria a bicicleta em casa, e eu entraria na igreja de vestidinho branco, toda aquela coisa de menina adolescente. E aí foi onde tudo realmente começou a deslanchar para mim. Eu tinha uma bicicleta profissional, eu comecei a ter a autorização dela desde que alguns amigos me buscassem em casa para que a gente pudesse viajar. Comecei a correr a nível nacional, comecei a me destacar. Na época não existia divisões de categoria, então eu era elite desde que eu era júnior, com 15 anos de idade. E disputava já com as meninas que já estavam no cenário há 5, 6 anos. E aí, com 17 anos, 2 anos depois disso,
eu fui convocada para o meu primeiro campeonato mundial na Suíça. Que máximo! E aí virou uma bola de neve. Aos 18 eu fui contratada para uma equipe importante no Brasil, que era a Scott na época, uma equipe profissional. Virei atleta profissional com um contrato assinado, com outros atletas também na equipe, aí foto com post para cá, revista para lá, e aí aquilo deslumbrou. Mas eu sempre tive a certeza de que eu queria viver daquilo, do esporte. Então, tudo que eu sou hoje e tudo que eu tenho hoje realmente veio através do esporte. E durante esses 30 anos aí, tem coisas que você falou que realmente eu nem lembro mais, assim, os títulos, quando foi, onde foi, em qual modalidade foi. Inclusive, nessa época, a gente não tinha só a categoria cross-country, né? Então, a gente ia para os campeonatos e a gente corria na sexta, a gente tinha o downhill, que é só a descida. No sábado, a gente tinha as provas de maratona, que é uma distância maior, entre 60 e 90 quilômetros. E no domingo, o cross-country. Tinha que participar das 3 etapas? Tinha que participar das 3 etapas. Não é igual hoje, que tem a divisão, o atleta de XCO, atleta de XCM, e downhill, cada um pode fazer o que quiser. Sim, não. Na época, a gente era um campeonato, eram as 3 modalidades para você sair campeã do campeonato. Nossa. E aí, naquela época, por eu ainda não ter certeza qual das modalidades eu ia seguir, eu fiz downhill, fiz ciclismo, fiz maratona, fiz cross-country. Que legal. E aí, quando o esporte realmente se tornou olímpico, eu resolvi focar 100% na modalidade de cross-country para tentar uma Olimpíada, que é o sonho do atleta. Assim, né? E você passou a viver disso? De patrocínio, de tudo? De tudo. Minha vida inteira... Eu nunca tive carteira assinada. Se não for da bicicleta. Inclusive, hoje você veio de bicicleta, né? Você veio de bicicleta pra cá. Ela veio quase que eu vi. Se fosse mais cedo, eu chegaria aqui de bike. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Roberta. Falando então sobre a vida do atleta, né? Da atleta de mountain bike no Brasil. Como que você enxerga o Brasil em termos de incentivo ao mountain bike para as mulheres? Ou para o ciclismo em relação... para as mulheres, de uma maneira geral, que você vê, uma vez que você teve contato com outros países, com atletas de outros países, como que você vê a situação da atleta ciclista aqui no Brasil? Ah, sim. Desde quando eu comecei, realmente o início foi muito difícil. Nós éramos poucas mulheres, às vezes você ia para uma competição, só tinha 3, 4, no máximo 6, não mais do que isso. Acho que talvez até por isso, na época, só existia uma categoria mesmo. E eu acho que o movimento veio através de nós mesmas, assim, de cobrança de igualdade em relação à premiação. Se a gente pagava a mesma inscrição, você competia o mesmo circuito, o mesmo número de volta, porque a premiação seria tão diferente, né? E aí a gente começou uma luta mesmo em relação a isso. A essa igualdade de premiação, a igualdade de número de voltas, o respeito mesmo... divisões de categoria, ao longo do tempo a gente foi conquistando isso. Legal. E eu acho que nós mesmos, mulheres, começamos a mostrar para outras mulheres que a gente realmente tem um espaço ali dentro também do mountain bike. Porque naquela época o esporte realmente era muito masculino. Sim. Por ter muito mais homem, por ser um esporte que, cara, quando se machuca você rala, você quebra, você corta. E a maioria das mulheres não gosta muito de ter o corpo marcado, né? Sim. E eu falo que cada cicatriz no meu corpo é o capítulo da minha história. Com certeza. Eu sempre tive muito orgulho disso, assim, de, cara, machuquei, eu olho pro machucado, eu posso te contar uma história do que foi esse ralado. Esse corte aqui, eu te conto outra história. Então, acho que nós criamos isso, sabe? Essa luta de correr atrás da igualdade, da divisão de categorias para que a gente pudesse ter realmente uma disputa de igual para igual, porque não acho justo uma menina de 16, 20 anos competir com uma mulher de 40, 50 anos. Sim. Eu acho que realmente a fisiologia não deixa esse acesso acontecer. E aí hoje a gente chegou num cenário bem a passos de tartaruga, que eu acho que ainda pode melhorar muito, mas a gente já tem a igualdade de premiações, a gente já tem divisões de categorias por idades, para que outras mulheres possam correr. E aí, cara, eu acho que essa luta ela vai ser eterna por N outros fatores aí,
Mas a gente vem lutando e vem a passos de tartaruga, mas vem acontecendo. Conquistando, então, né? quando eu faço essa comparação, né, de quando eu comecei para o que está hoje, eu fico muito orgulhosa de fazer parte daquele início, desse movimento das coisas acontecerem e de ainda fazer parte também, porque hoje não sou mais atleta de elite, sou atleta master, então já briguei pela elite e hoje eu brigo pela master. Bacana. E agora, entrando no mundo das e-bikes, eu começo uma outra luta, uma outra briga para que a gente possa ter divisões de categorias também na e-bike, não só por idade, mas aí por N outros fatores, motor, velocidade, Nossa, enfim. entendi. Então, eu acho que isso é uma briga eterna, assim. Uhum. E eu gosto, eu tô calejada e eu gosto de lutar por coisas, gosto de ser desafiada por coisas novas. Então, eu tô disposta a lutar e fazer as coisas mudarem também. Muito bom, é paixão, né, Roberta, a bike, né? Exatamente. E eu acho que essa questão que você falou muito de machucar e tal, vai muito na contramão daquela construção cultural da mulher frágil, que ela não pode machucar e tal, que o mountain bike, o ciclismo, a corrida de aventura, ela vem quebrando esse monte de paradigma, Sim. né? E isso também incentiva outras mulheres a começarem a pedalar, embora ainda seja um esporte com a presença dos homens muito forte. Sim, claro. Né? E o que você diria para uma mulher assim que quer começar a pedalar, mas ela tem justamente esse receio por ser um esporte predominantemente marcado pela presença masculina? Sim, eu acho que, cara, o cenário ele tá aí para todo mundo, né? Indiferente de gênero, de sexo, enfim. Eu acho que você tem que fazer o que você gosta realmente, acreditar naquilo e, cara, e realizar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa, tanto é que na minha família eu falo que eu sou o patinho feio, assim, porque ninguém na minha família é atleta ou buscou algumas aventuras, assim, diferentes, sabe? Era sempre muito padronizado. Então, quando eu fiz 18 anos, eu já saí de casa, ganhei o mundo e falei, cara, eu quero ser diferente. Eu quero correr atrás daquilo que eu gosto. Então, acho que o que eu posso falar para elas é isso, independente de machucar, de ter muitos homens, de ser um esporte masculino, que hoje isso já está quase que igualando. Eu acho que você tem que encarar aquilo que você gosta com a sua essência, do que vem de dentro, sabe? Pô, eu quero ser uma mountain biker. Então, procura tudo aquilo que vai te favorecer ser uma mountain biker. Eu quero subir o Monte Everest. Então, procura aquilo, deixa vir de dentro, sabe? Eu falo isso muito para minhas alunas, assim, que trazendo isso um pouco para a competição, e as alunas que eu dou aula hoje não querem realmente ser atletas de alto nível, que competição não é comparação, é autossuperação. Isso. Então, você precisa se superar, só isso. Então, não tem limite para nada. Quando você acha que você chegou no seu limite, você fala, poxa, eu posso passar aqui um pouquinho a mais. Com certeza. Então, é acreditar em você, tirar de dentro para fora e deixar acontecer. Isso mesmo. Seja de roupinha justa, de roupinha larga. Do jeito que você quiser. Deixa ela treinar, né, Roberta? Do jeito que ela acha melhor. Deixa ela fazer o que ela quiser. Deixa ela fazer o que ela quiser. E falando aí em autossuperação, resiliência, né? Os esportes, eu acho que os esportes individuais, eles ajudam muito nisso, né? A gente vai longe, né, Roberta, num pedal sozinha, a mente, então, viaja, né? Exatamente. Eu falo que às vezes eu saio para pedalar e eu volto com 1000 questionamentos e aí eu pedalo sozinha, eu volto com 1000 soluções, eu volto sorrindo, dando bom dia, boa tarde para todo mundo. É incrível, né? E falando nisso de resiliência, de autossuperação, você tem, assim, momentos que foram mais desafiadores para você em relação à sua carreira de atleta? Qual foi o maior desafio, ou os maiores desafios que você já enfrentou na sua vida de atleta? Eu já tive vários desafios, assim, né? De formas diferentes. Eu já tive desafios por lesões. Então, já tive algumas lesões que me deixou fora de algumas provas importantes. Eu já tive, que acho que foi o maior dele, um desafio com a gestão da confederação no Brasil, por várias coisas, justamente por lutar por outras categorias, por lutar para que tudo fosse igual. Se os homens podem brigar por vaga olímpica, por que não investir no feminino também?
para ir para uma Olimpíada? Por vaga olímpica. Então, assim, eu tenho isso um pouco entalado, porque a chance que eu tive de estar numas Olimpíadas, que foi 2012 em Londres, o mais próximo que eu cheguei de uma Olimpíada foi o evento teste em 2011 em Londres. E aí, durante esse cenário todo, a gente faz algumas contas em provas que você tem que competir, que você precisa somar para classificar o país, para que depois a atleta fosse escolhida para ir para as Olimpíadas. Então foi um cenário que me marcou muito e me machucou. Essa ferida ainda não fechou, dessa luta, dessa briga por conquistar essa vaga, porque na época eles queriam levar apenas os homens para tentar 2 vagas no masculino e deixaram as meninas de lado. E eu sempre mostrando, cara, se a gente for nessa prova, a gente consegue classificar uma mulher. Não, mas a gente vai levar 2 homens porque a gente quer classificar 2 homens. Poxa, mas por que não um homem e uma mulher? E aquilo eu sempre, sabe, 2 mais 2 é 4. Então não tinha... Então, assim, são várias lutas que vai machucando. E aí não foi ninguém para a Olimpíada? No foi feminino, só homem? Não, foi um homem. Minto, foram 2 homens. E uma mulher não foi, mas por, assim, merrecas de ponto, 30 pontos. Se a gente corresse 2 provas na América do Sul, isso, tipo assim, tem 12 anos, né? 12 foi anos. há pouquíssimo tempo atrás. Pouco tempo atrás. E, assim, seria a minha última chance para brigar por uma vaga olímpica, porque eu já estava ficando com mais idade, já não queria mais disputar provas a níveis internacionais, porque, assim, nem sempre o que cansa o atleta de alto rendimento são os treinos e as competições. O que mais cansa a gente são essas viagens longas, fuso horário, muito tempo em aeroporto, então... E outra, você chega em outra cidade, outro país, você tem que continuar treinando, né? Eu acompanho a rotina de várias atletas, né? Até a Raíza, que você é preparadora física da Raíza. Eu faço a parte da gestão dela, ela fala que eu sou a mentora dela. Ah, muito legal. A Raíza teve nas Olimpíadas, né? Já foram 2 Olimpíadas, né? Você trabalha junto com ela, eu acompanho assim e eu falo, caramba... Às vezes eu tô viajando a trabalho, às vezes eu fico procrastinando fazer atividade física. Imagina uma atleta profissional que tem que chegar, se aclimatar em outro país, exatamente, procurar um lugar para treinar, leva o equipamento. Se adaptar com a alimentação, com todo o processo. E manter o rendimento, né, Roberta? Isso. E assim, quais eram os principais argumentos que levavam aos comitês a alegarem que era melhor ir 2 homens do que um homem e uma mulher para uma Olimpíada, alguma competição assim muito grande? Nessa minha época aí foi que os homens tinham mais chances de classificar. Na verdade, era uma classificação de 3 atletas para classificar o país. Então, a chance deles era muito maior do que o feminino. Isso na visão deles, né? Então, quando eu comecei a fazer uma tabela de pontuação e que eu comecei a mostrar para eles que 2 mais 2 era 4, e que se levasse as meninas também para as mesmas provas que o masculino, assim como eles iam tentar ou conseguir, como conseguiram, classificar os 2 homens, a gente classificaria também uma mulher. Só que aí eles alegavam que não tinha verba para poder levar 6 atletas e que não tinha como fazer uma gestão para isso em cima da hora, que isso já tinha que ter sido um projeto pensado. Só que o ciclo olímpico ele é feito de 4 anos. Então, próximo de uma Olimpíada, isso aí já estava acontecendo durante esse período do ciclo olímpico de 4 anos, né? Entendi. Então, assim, é uma luta que não vai acabar, eu tô calejada, eu vou continuar lutando. Hoje não luto por mim, mas luto pelas meninas. E luto para que a coisa seja justa e igual para os 2. Então, as coisas hoje mudaram, começaram a equilibrar bastante. E tanto o investimento para o masculino quanto para o feminino hoje está bem próximo. E as meninas, né, assim, a gente consegue mostrar um projeto hoje e que é claro de enxergar que se aquilo acontecer lá na frente vai dar resultado. Muito legal. Então a gente vem tentando planejar isso, né? Isso. Você falou que hoje a gente já tem uma igualdade em relação a patrocínios, né, premiações, mas como que era lá atrás? Quando você começou, você acha que existia uma diferença em termos de patrocínio para homens e mulheres? Era tão tranquilo conseguir um patrocínio sendo mulher do ciclismo, ou existia alguma circunstância, alguma situação que isso era um pouco mais difícil pelo fato de você ser mulher?
Bom, na época que eu comecei, realmente era um pouco mais difícil pela pouca quantidade que tinha de mulheres e a visibilidade, claro, dos homens era muito maior. Então, a proporção ali era 90-10%. Hoje a gente já consegue quase equalizar isso. É normal ter muito mais homem do que mulher, claro. As divisões de categorias são maiores. Então, assim, as mulheres começaram a crescer no cenário a partir das divisões de categoria. Porque você jamais ia querer correr na elite. Se você está iniciando esse processo. Né? Então, assim, a partir do momento que você dá a oportunidade para aquela pessoa que está iniciando entrar na categoria certa dela, com número de voltas, tempo de prova, e acaba estimulando outras mulheres a entrarem para poder competir também, ou só para participar do evento. Muitas meninas hoje entram não para disputar, mas sim para participar, fazer parte. Legal. Então, isso veio crescendo desde essa época que a gente começou a brigar por essa igualdade de categoria. E assim, eu passei em várias modalidades, né? Tanto no downhill quanto no ciclismo. No ciclismo, eu enxergava uma necessidade da equipe ter uma mulher. Então, eles sempre procuravam algumas mulheres para colocar. Então, acaba que não era a gente que procurava o patrocinador. O patrocinador que procurava a gente. Tinha que meio que cumprir uma regulamentação. Tinha que ter uma mulher da equipe de ciclismo para compor ali o quadro de atletas. Entendi. E hoje já não é assim. Hoje já não é assim. Só que hoje acho que o cenário mudou um pouco também por conta das mídias sociais. Muitas atletas hoje são contratadas não por performar bem, mas por se expor bem nas mídias, entendeu? Sim. Que são as influenciadoras digitais, que vendem muito, né? E elas também, eu acho que antes tinha uma crítica muito grande, mas acho que hoje elas têm um papel fundamental também de incentivar mais mulheres a praticarem o esporte, né? E eu acho que a empresa também soube dividir isso hoje. No início foi tudo muito confuso, né? Mas hoje as empresas, elas conseguem dividir isso. Elas conseguem botar aquela atleta que é influenciadora e a atleta realmente de alta performance que quer buscar. Então, assim, eu vejo que as marcas hoje, elas produzem equipamentos, vestimenta e bikes para os dois públicos. Para aquele que as influenciadoras estão procurando. Legal. E aquele que é atleta de alta performance também. O que demonstra que o mercado está cada vez mais em alta, né? Com certeza. A gente vê agora as e-bikes, então, e é muito legal isso, né? E falando em desafio, né? Esse ano você é candidata a vereadora em Juiz de Fora. E aí, Roberta, da onde surgiu essa ideia? Como que foi essa história de entrar para a política? Me conta. Então, na verdade, não foi uma ideia, não é uma coisa que eu sonho, não é a menina dos meus olhos, não é uma coisa muito Roberto Stoppa, mas eu acho que depois que eu recebi o convite, na verdade, me convidaram, né? Olha. É o que eu te falei sobre o patrocinador procurar o atleta ou o atleta procurar o patrocinador. Entendi. Então, assim, o partido me procurou pela necessidade de ter uma mulher. E aí, como algumas pessoas desse partido fazem parte do mundo da bike, resolveram me chamar. E aí, eu perguntei quanto tempo precisava para responder. Eu desliguei o telefone, perguntei a Jamile o que você acha. Ela, vambora. Você gosta de viver experiências, coisas novas. Eu acho que por tudo que você já lutou no esporte, pela modalidade, pela categoria e tudo, você já está calejada e pronta, caso você venha ganhar ou não. Então, vambora, tamo junto. Então, foi através de um convite. E, assim, no início eu fiquei um pouco meio sem saber, porque não é um cenário muito que eu gosto de discutir, de falar. Mas eu acho que, voltando lá no meu início da carreira, eu acho que é necessário para que a gente possa tentar mudar, né? Você vê que tem 30 anos de carreira, durante 30 anos eu vim tentando ajudar a mudar e a melhorar o cenário feminino dentro do mountain bike. Então, eu trouxe isso um pouquinho para a parte política e, se tudo der certo, eu vou tentar trazer isso para dentro para tentar mudar realmente várias vertentes que eu acredito, assim, que eu possa fazer alguma coisa, não só na área de esportes, mas eu gosto muito de cachorros, de animais. Então, tem essa área também
com os pets, né? De cuidar um pouco ali. A gente é atropelado, a gente pede socorro, a gente fala, né? Os bichinhos são atropelados, não tem como pedir o socorro. Então, sim. Penso também, assim, a gente pensa em muita coisa, né? Mas em projetos sociais também voltados para o esporte. A gente tem aí vários atletas de Juiz de Fora hoje, cenário mundiais, que vieram também de projetos. E aí é o que eu costumo falar, né? Mas o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Eu preciso fazer primeiro o projeto? Ou eu preciso primeiro dar saneamento básico, saúde para essas crianças, para que elas possam chegar no projeto bem alimentadas, com saúde, para poder fazer a prática da atividade física? Então, assim, eu sou o embrião nesse mundo e eu acho que trazendo isso tudo da bike, eu acho que eu consigo tentar fazer alguma coisa pela sociedade. Com certeza, o esporte ele ajuda muito, né? Na nossa resiliência, na nossa persistência, para a gente conquistar os nossos objetivos. Eu acho que a gente tem um ganho em termos de mentalidade dentro do esporte que vai muito além do fisiológico e do biológico, né? Vamos lá, a gente sabe que você nunca se deixou abater, né? Independente de alguns cenários, é claro que a gente cansa também, né? A gente fica doente. Hoje, por exemplo, você tá tossindo pra caramba e espirrando. Normal, ninguém é de ferro. Não. Conta pra gente, assim, alguma história engraçada ou inusitada de alguma competição que você já passou e que, tipo assim, cara, como que eu sobrevivi a isso? Que coisa mais engraçada? O que aconteceu? Eu acho que a primeira história mais engraçada, assim, foi o primeiro mundial que eu fui para a Suíça. Não sabia falar nada de qualquer outra língua, a não ser português. E aí eu lembro que o exército estava tomando conta da pista. Não lembro se tinha algum problema, alguma coisa, mas eu lembro que o exército estava tomando conta da pista e eu saí sozinha para poder fazer o reconhecimento. E aí, numa parte do percurso lá, eu tomei um escorregão e caí para dentro de um buraco. Ui! E que estava difícil de sair. Assim, não machuquei nem nada, mas eu vi que seria difícil eu sair dali sozinha. E aí, com 17 anos, eu olhava pro alto assim e falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí só fiquei com aquilo, help me please, help! Era a única coisa que eu sabia falar. De repente, chega uma cabecinha assim, aí o cara me olha, tá tudo bem aí? Eu falei, nossa. Ainda fala português, graças a Deus. Eu falei, você é brasileira? Ele, sou. Eu falei, nossa, me tira daqui então. E aquilo me tira daqui. E nesse mesmo cenário, na Suíça, deslumbrada com aquilo tudo, né? Fui socorrida, continuei Caiu no buraco da Suíça, conheceu a fundo a Suíça. Exatamente. E aí, no mesmo cenário lá, eu lembro que a gente ficava no alto e ou você ia pedalando ou você esperava a carona do carro que estava alugado pela Confederação Brasileira. Eu fui numa padaria, entrei, deixei a bicicleta lá de fora, entrei, comi, não sei o que, de repente a galera passou. Pô, vambora, a van tá subindo. Entrei pra van e fui embora. Quando chegou lá em cima, eu falei, caramba, minha bicicleta. Falei, vou ficar sem bicicleta. E já que é desespero no Brasil, né? Vou ficar sem bicicleta. Achou que ia roubar a sua bicicleta. Vou chegar lá, não tem bicicleta, como é que eu vou correr aquele desespero todo? Consegui convencer o motorista de descer comigo na van. Cheguei lá, minha bicicleta estava plena, no mesmo lugar. Com aquela nuvem, assim, já aquele sereninho, quase um gelinho. Eu olhei e falei, cara, não acredito nisso. Ela só esqueceu a bicicleta, gente. Só isso. Mas é porque, cara, assim, 17 anos, minha primeira viagem internacional. Sozinha, né? Sozinha, sem ninguém de família, sem saber falar inglês, sem saber se virar. Tudo que eu pedia era mímica. Pedia água, beber, comer. Que então, loucura, assim, né? E eu acho que foi uma vivência muito legal, assim. E como que você saiu do buraco? O cara do Exército Brasileiro me ajudou. Jogou uma corda? Não, ele desceu e puxou. É porque eu caí de costas e a bike em cima. Então eu fiquei... E era realmente apertadinho. Então eu fiquei meio sem conseguir. Eu acho que eu sairia dali. Sim. Depois de vários minutos. Entendi. Sei lá, ia empurrar a bicicleta. Mas no desespero e sem saber o que ia acontecer, comecei a gritar que nem uma louca, que nem gringo. Que chique, né? Muito bom. Então foi uma das duas que mais me marcaram, assim, cara. A gente tem outras, em viagens, assim. Igual, eu lembro que entrei para a equipe da Amazonas, no Rio. E a gente viajava de Kombi. E, cara, várias coisas engraçadas dentro da Kombi. Algumas que não dá nem para contar. Mas,
são vivências boas, assim, bem legais. Muito legal, muito legal. Quanto que a gente ia imaginar, né, gente? Que a Roberta conheceu a fundo a Suíça. A fundo. E esqueceu a bicicleta para competir. Exatamente. Mas é que é tudo muito deslumbrante, assim, né? Que é tudo muito diferente, assim. A cultura, as pessoas, a comida, enfim, tudo era novidade para mim, né? Então... Sim, dá até para esquecer a bicicleta mesmo. Dá. Vamos lá. Até a competição. Vamos lá, Roberta. Você acha que o ciclismo feminino no Brasil tem o apoio necessário? Ou se não tem, existem algumas políticas, algumas formas de melhorar o ciclismo feminino nacional? Como que você vê isso hoje? Igual eu te falei, eu acho que já melhorou bastante, né? A gente ainda precisa, não só o feminino, mas de um modo geral, mas a gente já está bem próximo do que seria o ideal. E hoje a gente tem a comissão de atletas, que é encabeçada pela Jaqueline Mourão, que também é uma mulher e que também lutou muito por isso durante muitos anos, com vários projetos para poder incentivar as meninas, projetos voltados só para mulheres, para que a gente pudesse ter mais mulheres novas também competindo. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho, a gente tem pessoas boas e que também já passaram pelo perrengue lá atrás para poder brigar por coisas boas hoje. Então, hoje, a Jaque ali encabeçando, a gente tem muita coisa já quase que de igual para igual. Hoje você também atua como professora de biker, né? Personal biker. Sim. E assim, a gente sabe que o esporte, ele tem uma questão do empoderamento muito interessante, né, Roberta? Para você isso foi talvez um pouco mais espontâneo, porque você veio desde a sua adolescência praticando. Mas a gente sabe que tem mulheres que às vezes isso muda a vida delas, né? E eu queria saber se você já passou por alguma experiência de tipo, ver que a bike ajudou uma mulher a se empoderar ou mudou a vida dela dentro aí da sua atuação profissional. Cara, é o que eu mais tenho hoje. É? Muito, assim. As pessoas, os alunos que eu tenho hoje, eles me procuram não para ter alta performance, mas para realmente ter superação. Então, assim, eu já tive alunas que me procuraram. Às vezes eu falo que nem sempre a gente é só educador físico, né? Às vezes a gente é mais psicólogo do que educador físico. Sim, sim. Então, eu tenho aquelas alunas que querem fazer a aula mais para ter um bate-papo, para trocar ideia, para sentir e ver que aquilo ali realmente faz ela ser alguém. Olha. Às vezes transpor um obstáculo que é uma pedra pequena, mas que para ela é uma coisa muito grande. Isso já deixa ela num nível muito mais elevado. Sim. Muito mais segura para fazer qualquer outra coisa na vida. Tenho várias alunas hoje que chegaram para mim crua mesmo, quase sem saber pedalar, equilíbrio nem nada. E com 1 ano de pedal, eu falo isso assim, não como tipo um mérito seu. Um mérito meu, exatamente. É mérito delas, de cada uma delas que todo dia levanta, vai para a aula, aceita fazer aquele mesmo exercício 20, 30, 40 vezes para se superar. Então, o que eu mais tenho hoje é realmente isso. E as mulheres hoje, assim, antes queriam só treinar comigo, só fazer aula comigo. Hoje, não. Tia, ó, me chamam de tia. Tia, tô indo fazer um rolê com as amigas lá de BH. Massa. Tia, tô indo fazer rolê com a galera dos homens lá em Bitpoca. Você criou elas pro mundo, né? Pro mundo, exatamente. Tem que ser pro mundo, cara. E eu falo para elas que o que me dá mais prazer hoje não é abrir o meu portfólio e ver a quantidade de títulos que eu tenho. Isso para mim é irrelevante. Até porque quando você é campeã brasileira ou qualquer título que você tem uma glória ali de 3 minutos só e acabou. As pessoas esquecem. Então, o legado que eu quero deixar para elas não é, tipo, o que eu vou deixar pro mundo. Eu quero que fique dentro delas mesmo. Quando elas transpõem um obstáculo, conseguir zerar uma descida ou alguma coisa, lembrar e falar, porra, aquela aula foi top, velho. Me fez superar aqui. Não, e faz superar não só na bike, né, mas na vida. Cara, várias coisas, né, Roberta? Eu trabalhei com psicologia do esporte uma época e falava muito de flow feeling, né, dos atletas profissionais. Enquanto a gente foca na nossa vida e esquece o que está em volta, a chance de um atleta performar muito, muito mais através do flow é infinitamente maior. E na nossa vida é isso aí, né? Eu acho que o esporte ele traz muito disso para a nossa vida pessoal.
E falando em performar bem, essa pergunta nem tá no roteiro, mas a gente já se conhece fora daqui do podcast e eu gostaria muito de você contar pra gente, você, assim, pedala muito, né, Roberta? E eu queria saber como que é quando você ultrapassa um homem numa competição. Ai, meu Deus. Eu só quero saber como é que é, assim. Cara, assim, eu sempre coloco estímulos na minha vida, né? Então, quando eu tô numa competição e que eu vejo que eu tô um pouco além das meninas, eu sempre tento buscar além, mais alguma coisa. Então, quando eu foco um homem, poxa, acho que o azar é dele de estar na minha frente, porque eu vou querer buscar, não por ser um homem, mas por ser só mais um no rolê, né? Coincidentemente foi homem. Para ser mais um, exatamente, para ser mais um obstáculo que eu preciso ultrapassar. Eu acabo criando metas durante a prova. Então, assim, vocês homens, eu não estou disputando com vocês. Na verdade, eu quero ser melhor do que eu mesma, entendeu? Então, assim, eu acabo criando metas. Se eu vejo um homem na minha frente e que atrás está tudo tranquilo, eu vou querer sempre buscar quem está na frente. E hoje a e-bike, né, ela me proporciona muito isso. Eu não preciso estar muito bem performada. Mas tudo aquilo que eu tenho de memória muscular, ou mental, de ser rápida numa curva, ou de conduzir muito bem a bicicleta, a não performar bem hoje, a bike com o motor, ela me ajuda a eu chegar mais próximo deles ainda. Eita. Então, as coisas gente, hoje começou a ser como era antes, quando eu realmente performava bem. Entendi. Então, essa bike de hoje, ela me trouxe tudo aquilo que eu tinha quando eu estava em alta performance. Agora, você tem a técnica e o motor. Exatamente. Então, ninguém segura. Então, você já colocou a buzina na bike? Então, o meu objetivo hoje é chegar na frente, independente de quem está na frente. Se é homem, se é mulher. Então, eu quero estar sempre... Essa bike me trouxe essa energia de novo, sabe? Essa competitividade que eu sempre tive e ficou morta ali, dormindo durante um tempo. Entendi. Então, se preparem, porque nossa, gente, vocês a avó tá on e tá querendo acelerar. Ai, muito bem, Roberta. Vamos lá. O que você espera para o futuro do mountain bike feminino no Brasil? E como você, uma atleta experiente, pode continuar a inspirar e liderar outras gerações que estão vindo por aí? Então, hoje eu trabalho junto com a Raiza Golão num projeto, né, que a gente tem jovens talentos, atletas de base, atletas ali próximo da categoria elite, já profissional, sub-23. Então, essa é uma vertente que eu quero trabalhar, né, com esse legado aí de caça-talentos mesmo. Com esse mundo da e-bike, hoje eu consigo trazer outras mulheres que estão no cenário só por diversão ou lazer, mas para dentro de uma competição, não para competir, mas para ter aquela vivência, aquela adrenalina. E é isso, cara. Eu acho que enquanto eu estiver pedalando e puder ser uma força para essa modalidade e principalmente para essa categoria, né, que é a categoria feminina, eu vou estar sempre lutando para que a gente possa sempre estar desenvolvendo. Eu chego até a pensar que, quando eu falo em comparação, não é competição, né, autossuperação, eu trago essa comparação. Eu não quero mais comparar o feminino com o masculino, sabe? Eu quero focar no feminino e fazer o feminino crescer independente do masculino. Legal. Então, esse lance de comparar, para mim, acho que com esses anos todos eu aprendi que não é bom, não é saudável. Sim. Então, a gente precisa focar no nosso. Vamos focar no feminino e vamos fazer acontecer. É o flow feeling do feminino. Exatamente. Esse negócio de tem é muito ruim. Tem que ser igual ao masculino. Não tem nada. Não, tem que ser o feminino. O seu. Exatamente. E hoje a gente tem um cenário feminino muito forte no Brasil, a nível de mundial mesmo. A gente tem a Juju hoje na categoria sub-23, né? Que eu acredito que vai ser uma atleta que possa estar representando a gente nas próximas Olimpíadas. A gente tem a Karen, a gente tem a Isabela. Então a gente tem as novas chegando e com isso, automaticamente, as novas cutucam as atuais e as mais velhas a evoluírem. Então isso acho que é o mais importante, é trabalhar a base para que as velhas também se mexam, né? A se mexer. Muito bom, muito bom. Roberta, a gente está chegando no final desse episódio, nosso primeiro episódio aqui do Deixa Ela Falar,
Mas antes da gente encerrar, a gente vai fazer uma dinâmica de bate-bola aqui, tá? Você vai ter que dançar, tô brincando, você vai ter que responder umas perguntas rápidas, é papum aqui comigo. Beleza. Tá bom? Olha só. Você começou no mountain bike por diversão, mas acabou virando uma estrela do esporte. Se sua vida fosse um filme, qual atriz você escolheria para interpretar você? Nossa, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, muito bom. Adorei, faz sentido. Vamos lá. A gente sabe que conseguir patrocínios no esporte é quase uma missão impossível. Se você tivesse que negociar com um super-herói para conseguir um patrocínio, quem seria e qual superpoder você pediria? Nossa, Super-Homem. Super-Homem. E qual superpoder que você ia pedir? O poder dele lá da... Como é que chama, gente? Da pedrinha dele lá? Kryptonita? Kryptonita. Muito bom, muito bom. Você vê como é que eu sou boa de desenho, né? Aham, do Super-Homem você lembra, tá lembrando. Vamos lá. Para as mulheres que querem começar no ciclismo, você diria? Acredita na sua essência. Boa. Se você fosse praticar outro esporte, qual seria? Uma motocross. Motocross, chique. Muito bem, muito bem. Se você fosse criar uma lei Roberta Estopa, do que essa lei falaria? Poxa, é papum, né? Não, mas pode ser pumpá, tá tranquilo. Papum, né? Do que essa lei? Falaria. Falaria? É. Personalidade. Personalidade. Joia, muito bom. Bem, Roberta, a gente chegou aqui no final do nosso primeiro episódio do Deixa Ela Falar. Você foi a nossa primeira convidada, vai abrir aí no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram da Deixa Ela Treinar. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Gostaria de perguntar se tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui ao longo da entrevista que você gostaria de trazer para as pessoas que estão assistindo e escutando a gente. E esse é o seu momento também, jabá, da galera saber aonde te encontra nas redes sociais e todos os outros canais que você tem aí de veiculação da sua imagem e do seu trabalho. Bom, quero agradecer, acho uma honra ser a primeira aqui. Parabenizar pela iniciativa, eu acho que o sucesso já é garantido. Amém. Tenho certeza que tudo que você faz muito bem feito, com todo carinho. Valeu. Eu te acompanho... Né, desde o início. Desde que a Deixa Ela Treinar chegou, eu acho que para o mundo. Então, desejo sucesso. Obrigada. E, cara, eu não tenho muitas redes sociais, é @RobertoEstopa. Acho que a gente falou de tudo um pouquinho. E a mensagem que eu posso deixar é que realmente acredita no que está dentro de você, né? Sim. Tira esse negócio de comparar com alguma coisa, acredita na sua essência mesmo. Põe ela para fora e vai em busca daquilo que você acredita e... Muito legal. E faz acontecer. Show de bola. Obrigada, Roberta. Obrigada a você. Pessoal, então a gente chegou ao fim do nosso primeiro episódio do Deixa Ela Falar. Toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube e nas principais plataformas de podcast, vocês vão encontrar um novo episódio do Deixa Ela Falar, trazendo muita coisa interessante e muita coisa ligada ao esporte feminino.